bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 17 de janeiro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Na última semana, os mercados globais foram impactados por uma série de indicadores econômicos e tensões comerciais. Nos Estados Unidos, os dados de inflação ao consumidor, CPI, e ao produtor, PPI, trouxeram sinais mistos. Enquanto o CPI desacelerou em fevereiro, aliviando os investidores, o PPI se manteve estável, com aumento em categorias que refletem no indicador de despesas do consumo pessoal, PCI, sugerindo que a inflação ainda preocupa o Fed. Além disso, o relatório JOLTS mostrou que as vagas em aberto subiram para 7,74 milhões em janeiro, acima da expectativa de 7,6 milhões, reforçando a resiliência do mercado de trabalho americano. No campo político, os democratas garantiram a aprovação do orçamento republicano, evitando um possível shutdown do governo. Na Alemanha, o novo chanceler Friedrich Merz chegou a um acordo sobre o pacote bilionário de financiamento militar, superando críticas internas. Já na China, o Banco Central reafirmou sua política monetária flexível, estimulando o consumo via financiamento e cartões de crédito. No campo geopolítico, o presidente russo Vladimir Putin manifestou interesse em discutir uma trégua na Ucrânia com Donald Trump, embora destacando a necessidade de uma solução duradoura. Com isso, os investidores migraram para ativos mais defensivos, como ouro e títulos americanos, resultando em queda nas bolsas e nos rendimentos dos treasuries, com maior impacto na parte curta da curva, mais sensível à política monetária, evidenciando a percepção do mercado de que as tarifas podem enfraquecer a economia. No entanto, os dados de trabalho e inflação trouxeram alívio, revertendo parte desse movimento no final da semana. E para os próximos dias, o que temos de agenda? A próxima semana será marcada por decisões importantes de política monetária. O FONC se reúne na quarta-feira, dia 19 de março, com expectativa de manutenção das taxas de juros, enquanto os investidores aguardam um relatório de projeções econômicas do Fed para avaliar a trajetória futura dos juros. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra deve manter as taxas inalteradas, enquanto o Banco do Japão também deve seguir sem alterações, apesar de aumento salarial recente. Na China, após os dados mais recentes de inflação ao consumidor reforçarem a leitura deflacionária do país, o Banco Central deve manter as taxas de juros inalteradas, desafiando as expectativas de que o banco deveria reduzi-las para impulsionar a economia. Além disso, os mercados estarão atentos aos dados de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos, bem como a evolução das tensões tarifárias de Trump. Nesse sentido, apesar da volatilidade pela retórica tarifária de Trump, com a expectativa de manutenção das taxas de juros pelo Fed, o cenário pode favorecer um ambiente de propensão ao risco, com viés de alta para as yields dos treasuries e para as bolsas, além de desvalorização do dólar globalmente. E no Brasil, como foi a semana? No cenário doméstico, os mercados foram influenciados pelo IPCA de fevereiro, que registrou alta de 1,31%, o maior patamar para o mês desde 2003, impulsionado por reajustes nas tarifas de energia e combustíveis. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para conter a inflação de alimentos, como a isenção de alíquota de importação para 11 produtos, com custo fiscal estimado em R$ 650 milhões se mantida por um ano. Além disso, o Ministério da Fazenda reduziu a estimativa de renúncia fiscal com a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, de 35 bilhões para 25 bilhões de reais. O governo federal também solicitou ao Congresso alterações na Lei Orçamentária Anual de 2025, propondo remanejamentos de 39,6 bilhões de reais. Entre as mudanças, destacam-se um acréscimo de 7,8 bilhões para benefícios previdenciários e um corte de 7,7 bilhões no Bolsa Família. O Ministério do Planejamento também propõe aumentar os recursos do Auxílio Gás de 600 milhões para 3 bilhões e suplementar em 10 bilhões o programa PED-6, que atualmente tem dotação de apenas 1 bilhão. Na agenda de indicadores, a produção industrial ficou estável em janeiro, enquanto as vendas no varejo recuaram 0,1%, acumulando 3 meses consecutivos de queda. Já o IGPDI de fevereiro variou 1% ante a alta de 0,11% em janeiro. No acumulado em 12 meses, o índice atingiu 8,78%. E qual a agenda para essa semana no Brasil?
os agentes estarão focados na decisão do Copom, marcada para quarta-feira, 19 de março. A expectativa é de um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, levando-a para 14,25% ao ano, com atenção voltada ao comunicado e possíveis sinais sobre os próximos passos da política monetária. Além disso, será divulgado o IGP-10 de março, com expectativa de alta de 0,70%, e o IBC-BR de janeiro, que deve indicar desaceleração da atividade econômica. No campo político, o relatório bimestral de receitas e despesas pode trazer estimativas de contingenciamento para o cumprimento da meta fiscal de 2025, embora ainda dependa da aprovação do orçamento. Nesse contexto, o cenário externo deve influenciar os ativos locais. O dólar tende a se desvalorizar frente ao real, enquanto a curva de juros pode ceder nos prazos mais longos. O Ibovespa deve se valorizar, refletindo o alívio externo e a queda dos juros. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? O início do ano segue marcado pelo fechamento da curva de juros e pela alta da Bolsa Brasileira, beneficiando ativos como pré-fixados, indexados à inflação e fundos de ações domésticas. No entanto, as incertezas tanto no cenário doméstico quanto global exigem cautela, já que podem trazer novos movimentos negativos e aumentar a volatilidade dos mercados. Diante desse cenário, a priorização de fundos pós-fixados se mostra estratégica, especialmente com a Selic em alta. Fundos como o BB Renda Fixa DI Perfil, um fundo DI do artigo 73A, e o BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30, fundo de crédito privado DI do artigo 75B, são opções interessantes para otimizar a relação risco-retorno. Além disso, o fundo BB Renda Fixa Ativa Plus pode ser um grande aliado para proteger a carteira em momentos de maior volatilidade e abertura de curva de juros. Seu posicionamento com derivativos de renda fixa doméstica e internacional proporciona diversificação, ajudando a equilibrar os riscos em um ambiente de incertezas. Sua estratégia superou 170% do CDI em 2024. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.